Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 9, versículo 1. E havia um homem de Benjamim, cujo nome era Quis, filho de Abiel, filho de Zeror, filho de Bevorate, filho de Afia, filho de um homem de Benjamim, varão alentado em força. E esse tinha um filho cujo nome era Saul, mancebo, e tão belo que entre os filhos de Israel não havia outro homem mais belo do que ele. Era lá o Tom Cruise lá, né? Desde os ombros para cima, sobressaía a todo o povo. E perderam-se as jumentas de Quis, pai de Saul, pelo que disse Quis a Saul seu filho: toma agora contigo um dos moços, e levanta-te e vai buscar as jumentas, vai procurar as jumentas. Aqui, irmãos, Quis, pai de Saul, perdeu as jumentas se perderam. Ele ordenou a Saul que as procurasse. Irmãos, ao longo da nossa vida, todos nós temos, em certos momentos, algumas perdas. Muitas vezes a gente perde algo. Agora, mesmo que você tenha muito, irmão, não deixa para lá. Procure aquilo que você perdeu. Busque. Não passe recibo para o diabo. Se você se conformar com qualquer tipo de perda, o diabo vai aumentar a perda. Você está habilitando a ação dele. Então você fala: diabo, eu não aceito isso. E você vai agir para que a perda seja restaurada, né, restituída. E aqui tem um exemplo, lá em Lucas, capítulo 15, versículo 8, de uma mulher que tinha 10 dracmas e perdeu uma. E olha o que ela fez. O qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até achar. E achando, convoca as amigas, vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que a alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Então, essa é uma parábola que associa a um pecador que se arrepende, que se afasta da casa de Deus, um perdido que é alcançado. Mas ele nos exemplifica, irmãos, que mesmo que você tenha 10 dracmas, se você perder uma, acenda a candeia, acenda a luz. Na luz fica mais fácil de procurar. E qual que é a luz? É a palavra do Senhor. Varre a casa, limpe o coração e busque até achar. Persevere até achar. Não desista, irmão. Busque. Se você se conformar, tinha 10, perdi uma, o diabo vai tirar 2, vai tirar 3, até tirar todas as 10. Então não assine recibo para o diabo. Vá, clame em busca daquilo que você perdeu. Muitas vezes, preste atenção nisso, muitas vezes, enquanto você está procurando as dracmas, você até encontra algo melhor. Você até encontra um tesouro escondido. Foi o caso aqui do Saul. Voltemos lá, 1 Samuel 9:5. Vindo eles então à terra de Zuf, Saul disse para o seu moço, com quem ele ia: venha e voltemos, para que porventura meu pai não deixe de inquietar-se pelas jumentas e se aflija por causa de nós, né? Então, irmãos, eles procuravam por toda parte. E sabe o que aconteceu? Eles quase se perderam. Quase se perderam do caminho de volta para a casa do pai. Irmãos, a gente tem que procurar com diligência. Procurar, buscar, tentar restaurar aquilo que foi perdido. Mas cuidado para não se perder, irmãos. Para não se perder do Senhor, enquanto você busca. Porque o que acontece? Muitas pessoas apelam: tiraram de mim, eu vou tirar de outro. Não, irmãos. Não é olho por olho. Busque, aquilo que é seu, e aquilo que é do César, é do César. Tem muita gente, irmãos, que procura bênçãos,
né? Então, ela está certo, tem que buscar a bênção. Mas, muitas vezes, ela pula de galho em galho. E ela acaba se perdendo, ela se confunde tudo. Porque tem uma direção num lugar, tem outra direção no outro lugar. E a pessoa que fica pulando de galho em galho acaba se perdendo, irmãos. Quantos eu já vi que saíram, pastor, saí da igreja por causa disso, daquilo. Estou indo para outra. Vai para outra e não fica na outra, irmão. Não fica, não para em lugar nenhum. Né? E às vezes até uma pessoa que era oficial dentro da igreja, um levita, né? Às vezes até um obreiro. Por quê? Porque ela não faz a vontade de Deus. Ela quer a vontade dela. Ela não quer esperar o tempo de Deus. Ela quer determinar o tempo para Deus. Então ela não espera, Deus está agindo para abençoá-la, e ela pega e sai do lugar, irmãos. Entendam que a pessoa está buscando bênção, tem que buscar mesmo. Bênçãos são direito nosso, cura, libertação, prosperidade, principalmente salvação. Mas não pula de galho em galho, irmãos. Você corre um risco muito grande, né, de acabar se perdendo. Tem até um ditado que macaco que pula de galho em galho está pedindo chumbo, né? O diabo está atento, irmãos. O diabo está atento. A pessoa não para em lugar nenhum, é inconstante. Ela está ouvindo a palavra, mas ela quer mais, ela quer ditar, ela quer fazer a vontade dela e não a vontade de Deus. Fica no seu lugar, fica. Só saia quando Deus ordenar. Amém, igreja? E busque com diligência, mesmo onde você está. Aqui eles estavam quase se perdendo. E veja o que aconteceu aqui no versículo 17. 1 Samuel 9, 17. Diz assim: E quando Samuel viu a Saul, o Senhor lhe disse... Samuel, vendo Saul que estava procurando as mulas, né? As jumentas. O Senhor lhe disse: Eis aqui o homem de quem já tenho dito, Samuel. Esse dominará sobre o meu povo. E Saul se chegou a Samuel no meio da porta e disse: Mostra-me, peço-te, onde está aqui a casa do profeta. Então entendam, irmãos. Deus preparou tudo. Sabe para quê? Para que Saul chegasse a Samuel. Fez ele procurar as mulas em todos os lugares, até ele chegar a Samuel. Por quê? Porque Samuel já tinha sido instruído por Deus para ungir Saul como rei. Então, muitas vezes, aquilo que parece uma perda, era o processo de Deus para te dar uma bênção maior. Saul estava procurando as jumentas, e sabe o que ele encontrou? O reinado. O que é melhor? Então, muitas vezes, quando você busca com diligência, você vai achar algo melhor, tesouros, né, que Deus tem preparado. Então, todo o texto aqui mostra a mão de Deus agindo. Então, irmãos, quem confia no Senhor, ele não perde, ele não perde fácil. Sempre haverá uma restituição de Deus. Sempre haverá uma colheita de Deus. Às vezes uma colheita em forma de lição, às vezes uma colheita em forma de bênção, como um reinado, por exemplo. Então, quantas pessoas que vêm na igreja: pastor, eu perdi o meu emprego e por isso eu vim buscar, vim orar. Pastor, eu não tenho paz em casa, perdi minha paz, eu vim. Pastor, perdi meu namorado, né? Era parecido com Saul, bonitão, né? E eu vim aqui para o Senhor restaurar tal. Irmãos, quantas pessoas vêm na igreja buscando bênçãos e encontram a Jesus. Encontram a bênção maior que é Jesus. As pessoas vêm, elas querem cura, elas querem libertação, elas querem prosperidade, né? Paz e harmonia no lar. É lícito isso. Mas Deus tem algo melhor para dar para essas pessoas. Deus tem Jesus para dar a elas. Deus tem a palavra, que é Jesus, para dar a elas. Então vocês vejam que pessoas, quando perdem algumas coisas e vêm buscar na casa de Deus, encontram algo melhor.
É por isso que a palavra diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, porque aqueles que amam a Deus buscam a Deus. Na verdade, não foi perda das mulas, né? Foi uma semeadura para uma colheita bendita. E quando Deus dá a colheita, depois ele restitui aquilo que parece ter sido perdido. Veja no versículo 20 aqui. Quanto às jumentas, diz aqui, há 3 dias se perderam. Não ocupes o teu coração com elas. Não se preocupa com aquilo que você perdeu. Porque já se acharam, para quem é todo o desejo de Israel. Porventura, não é para ti e para toda a casa do teu pai? Não se preocupa, irmãos. Perdeu, não se preocupa. Você é de Deus, irmão. Deus vai te restaurar, Deus vai te restituir. Mas você tem que buscar. Enquanto você buscar aquilo que você aparentemente perdeu, Deus vai te dando algo melhor. Ele vai te dando ensinamento da palavra, Ele vai te dando outras bênçãos. Às vezes você perde alguma coisa, está buscando com diligência, ele tem que buscar. Mas encontra um tesouro maior, irmãos, você até esquece daquilo que você está buscando, irmãos. O importante é isso, irmãos, é ter Jesus, irmãos. Porque tudo isso pode desaparecer de uma hora para outra, irmão. Né? De uma hora para outra você pode desaparecer. Mas se você tem Jesus, tudo vai aparecer na sua vida. Entendam? Na verdade não foi perda. Na verdade foi uma semeadura para uma colheita bendita. Perdeu as mulas, saiu procurando as mulas e encontrou um reinado. Oh, glória a Deus! E depois Deus, de atingir o seu propósito, fez ele achar as mulas. Esse é o nosso Deus, irmãos. Esse é o nosso Deus. Saul, além de encontrar o melhor, o reinado, Deus restituiu as mulas. Então já não havia mais razão para Deus escondê-las, porque com certeza Deus preparou a fuga daquelas mulas. Ele tinha um propósito. Muitas coisinhas pequenas que Deus tira da sua vida tem um grande propósito, irmão. E é isso que a gente tem que entender. Então, quando se acha melhor, que é Jesus, que é a palavra, Deus restitui os relacionamentos, Deus restitui a paz, Deus restitui o emprego e muito mais, irmão. Mas agora você está com uma outra cabeça, com outro entendimento. Você vai cuidar melhor, não vai deixar perder. Então entendam, o cristão fiel, ele nunca perde, irmãos. Ele semeia. Amém, irmãos? Eu não perdi, eu semeei. Né? Em Mateus 5:29 diz que quando você semeia algo precioso, você colhe bênção de Deus. Isso você sabe. Olha, tem até uma frase, lá em Mateus 5:29, vamos até lá, irmãos, que é impactante. Diz assim: portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira para longe de ti, porque é melhor que se perca um dos teus membros do que seja todo o seu corpo lançado no inferno. Muitas vezes, irmãos, você vai ter que semear, você vai ter que perder o braço para ser salvo, né? Perder o olho direito para ser salvo. Entenda, irmãos? É duro ouvir isso, não é verdade? Mas, muitas vezes, a pessoa ela está perdendo a salvação por causa do olho direito. Ela está perdendo a salvação por causa do braço. E aquele que tem entendimento, o que faz? Tira o olho direito, tira o braço. Quem aqui aceitaria tirar o olho direito ou um braço para ser salvo? Poucos, né? Poucos levantaram. É claro que Deus não vai pedir isso para vocês, porque precisa ter muita fé, né? Mas o que é melhor, irmãos? O seu braço direito, o seu olho ou a salvação? A eternidade ou... irmãos, é isso que a gente tem que pensar. Irmão, tem coisas que o cristão tem que dar o seu devido valor. É claro que o olho direito tem valor, o braço tem valor, mas a salvação nem se compara, irmão. A vida eterna ao lado do Senhor, em corpo glorificado,
né? Então, muitas vezes, você veja, quando o Senhor Jesus curou aquele cego de nascença, o que perguntaram? Senhor, quem pecou para que ele nascesse cego? Ele ou seus pais? Né? Como é que uma criança nasceu e pecou? Né? E o Senhor Jesus falou, não, nenhum dos dois. Mas assim ocorreu para que se manifeste o poder de Deus. Entendo, irmãos? Tem muita gente que enxerga como lince, tem muita gente que enxerga como águia, tem muita gente com a mão boa, né? Vive fazendo cesta de 3 pontos, tão boa que é a mão, mas está caminhando para o inferno, irmão. Está caminhando com o inferno. Não, essa minha mão é mão santa, quando eu arremesso, eu faço ponto. Irmão, sua mão é uma mão bendita, mas o que vale mais? A pessoa às vezes não quer nem saber de Deus, até que Deus tire alguma coisa dela. Entendam? Deus não deu tudo, Ele pode não tirar tudo. Alguns entendem, outros ficam mais revoltados ainda. Então o cristão fiel, ele não perde. Ele considera aquilo que lhe foi tirado como uma semente. Então, medita, irmão. Se você abriria a mão da sua mão direita, do seu braço direito e do seu olho para ser salvo, irmãos. Aquele que abre mão, esse está convertido. Amém? O Senhor Jesus, Ele abriu mão da sua vida, irmão, para que você fosse salvo. E você não quer abrir mão de nada, irmão? Nem da sua vontade? Lucas 9, 24. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, está vendo, irmão? Perdê-la-á. Mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, a salvará. Irmão, você quer ser salvo? Então perca a sua vida por amor do Senhor. O que é perder a sua vida? Pastor, se fosse para perder algumas jumentas, até perderia, mas perder minha vida? O que é perder a sua vida? É perder a sua vontade. Deixar de fazer a sua vontade e fazer a vontade de Deus. Abrir mão dos seus desejos e fazer aquilo que Deus preparou para você. Isso é renunciar à sua vida, é abrir mão dela. E quem o fizer, está semeando a sua vida ao Senhor e vai colher uma vida abundante e vida eterna. Irmãos, isso é fundamental. Irmãos, eu só não quero perder minha vida para continuar pregando o Evangelho, irmão. O dia que eu não puder mais pregar o Evangelho, me leva, Senhor. Entenda, irmãos, quando você dedica a sua vida ao Evangelho, não tem volta, irmão. Não tem volta. Quando você verdadeiramente se converte, não tem volta. Por isso que uma pessoa fiel a Deus, ela não perde. Tudo aquilo que lhe é tirado é uma semente. É uma semente. A semente só se perde quando não é semeada, irmão. Muitas vezes você tem que semear. Quando se semeia, você não perde. Você aplica num lugar seguro. Semeia a sua vontade. Semeia as mulas, as jumentas. Né? Você vai achar algo melhor de Deus. E ainda a vida eterna. Se Saul, irmãos, não fosse desobediente depois e rebelde, que o Senhor até falou que rebeldia igual feitiçaria, ele não teria perdido o reino, irmãos. Mas ele não foi. Ele não foi fiel, ele foi desobediente. Ele não abriu mão da sua vida, não abriu mão da sua vontade. Ele fazia a vontade dele. Deus dava uma ordem, ele fazia a vontade dele. Então, quando se semeia, você não perde, irmão, você está aplicando. E olha uma coisa. Quando uma semente
sai da sua mão, ela nunca mais vai sair da sua vida. Sempre você vai colher frutos dela. Deus contabiliza tudo. E Deus, Ele honra aqueles que o honram. Entende? Essa semente que você abriu mão para Deus, ela vai te gerar frutos eternos. Amém, igreja? Muitas vezes perdemos dinheiro. Quem gosta de perder dinheiro aqui? Ninguém, né? Sabe por que muitas vezes nós perdemos dinheiro? Para nós colhermos lições, ensinamentos. Irmão, quanto maior o gasto, maior e mais importante é o ensinamento. É isso que a gente tem que ter. Poxa, perdi tanto, então eu aprendi uma lição, nunca mais vou perder desse jeito. É isso que o cristão tem que ter em mente. Mas existe um método sábio de aprender sem perder. Né? Aprender sem pagar caro por lições. É ouvir a Deus pela palavra de Deus, ouvir os homens de Deus verdadeiros, né? E Deus restaurará o dinheiro, as mulas, as jumentas, a visão e tudo aquilo que aparentemente é uma perda. Entende? Deus é Deus de restituição, de restauração. Ele vai te dar uma bênção maior. Você veio buscar emprego, veio buscar veio buscar um emprego, veio buscar uma cura, uma libertação. Deus, Ele tem Jesus para te dar. Ele tem a palavra para te dar. E depois Ele tem a cura, a libertação e a prosperidade. Esse é o nosso Deus, um Deus abençoador. Irmãos, eu já falei para vocês, as maiores lições que eu tive na minha vida foram com a professora perda e com o professor prejuízo. Então eu paguei caro pelas lições. Se eu conhecesse a palavra de Deus, eu não pagaria tão caro. Perdi muito. Perdi muito mesmo. Né? E aprendi com a professora perda e com o professor prejuízo. E na medida que eu fui conhecendo a palavra de Deus, agora as perdas são sementes para que eu colha bênçãos maiores. Provérbios 9:9 diz assim: dá a instrução ao sábio, e ele se fará mais sábio. Ensina ao justo, e ele crescerá em entendimento. Então, duas coisas que nós precisamos: instrução e ensinamento, para que nós sejamos sábios e cresçamos em entendimento. Nós precisamos de instrução e nós precisamos de ensinamento. E nós temos que aprender com a palavra de Deus. Nós temos que aprender com Deus, com o homem de Deus, para que nós não percamos e para que nós não paguemos caro por alguns ensinamentos. Né? Alguns pagam caro por uma lição e até se esquecem dela. São tolos. Pagou caro por uma lição e se esqueceu. Perderam. Isso é perda. Aí vai vir de novo o mesmo problema. Mas como não aprendeu com ele, vai ter o mesmo prejuízo. Porque não são sábios. Não tem a base da sabedoria, que é a palavra de Deus. Quando você está ouvindo uma mensagem dentro da igreja, Deus está te ensinando. Você está crescendo em sabedoria. Você está crescendo em ensinamento. Você está mais atento. Você está mais atento às armadilhas do inimigo. E você está tampando o ralo que o diabo colocou na sua vida. Então, irmãos, pessoas que pagam caro por lições e não aprendem, ou são tolas, né? Não são sábios. É importante a palavra do Senhor.
para minimizar as perdas e saber quando alguma coisa lhe é retirada, fala, tem propósito de Deus nisso. Tem direção de Deus nisso. Deus vai restituir, Deus vai restaurar e Deus vai dar mais grandes coisas. Perdi as mulas e as jumentas, mas vou encontrar um reinado e depois as jumentas. Entendam, é assim que o cristão tem que pensar. É claro que nós temos lutas, aflições. No mundo terei lutas e aflições, mas lutas e aflições trazem crescimento, trazem lições para nós. Não reclame de grandes lutas, aprenda com elas e cresça, para não passar por elas novamente. Transforme uma luta, uma aflição em lições para o seu crescimento, para a sua prosperidade. Ninguém quer perder alguma coisa. Ninguém quer ser derrotado. Ninguém quer prejuízo. Mas quando eles vêm e nós aprendemos, nós mudamos de nível. E as perdas são minimizadas. As derrotas são deixadas para trás. E Deus tem coisas melhores para nós. O cristão fiel, muitas vezes, ele paga caro para aprender algumas coisas. Lutas e aflições trazem grandes ensinamentos. E nós temos que aprender com a luta. O que nós vamos aprender com esse caso do irmão, com esse caso da irmã? O que nós vamos aprender? Entenda, irmãos? Muitas vezes é latente. Enquanto essa pessoa não mudar esse comportamento, as lutas não vão passar, as coisas não vão melhorar. Mas se ela aprender a lição, porque ela está pagando caro com o sofrimento, mas se ela aprender a lição, ela vai ter bênção, ela vai ter vitória. Então semeie tudo e transforme aparentes perdas em semente. Você vai colher bênçãos, ensinamentos e crescimento na palavra de Deus. Amém, povo de Deus?